eu sou um homem de posição. E quero dizer aqui na tribuna que o meu voto de ontem não foi a favor do Aécio Neves, do senador Aécio, e nem tampouco contra o Supremo. Não foi. Não votei por combinação nenhuma, por acordo nenhuma, nem por pressão nenhuma de ninguém. Até porque pressão não faz mudar o meu voto, não. Eu sou uma pessoa de posição e eu defendo as minhas posições. Eu votei conforme a Constituição. E eu tenho consciência clara disso. Por quê? Porque a Constituição não há previsão constitucional de afastamento de parlamentar por medida cautelar. Se a questão foi política, aqui de alguns senadores, eu respeito, mas respeita a minha também. Porque eu me lembro, eu fiquei chateado, eu fiquei revoltado. Na votação do impeachment, nós trabalhamos até madrugada aqui. E quando chegou o final da sessão, eu me senti lesado, me senti enganado. Quando eu vi aqui, nós votamos o impeachment de uma presidente e ao mesmo tempo mantemos os direitos políticos dela. Ali rasgaram a Constituição. O Lewandowski, exatamente, o Supremo. E da mesma forma é o que eu penso também. Se não há previsão, faça uma emenda. Quem quiser mudar, que faça uma emenda. Coloca uma emenda constitucional aplicando medidas cautelares a parlamentares. Se for aprovado na casa, eu vou aceitar, eu vou votar a favor. Agora, no que existe hoje na Constituição, não há previsão legal. Então, o povo tem que saber. A mesma coisa, eu vou citar aqui o exemplo, me permita a minha dentista, todo o respeito que eu tenho a ela. Ela disse assim à minha dentista na última consulta: ô senador, a Câmara vai inocentar o Temer de novo? Vocês vão fazer isso? A Câmara vai inocentar o Temer? E eu disse para ela, mas quem inocentou o Temer? Vocês não inocentaram, não? Eu falei, não, a Câmara não inocentou. A Câmara votou para que a investigação ela fosse suspensa e no momento que ele deixar de ser presidente, a investigação continua da mesma forma. Ninguém inocentou ninguém. Ele vai responder de acordo com o que está sendo acusado. Quando deixar de ser presidente, a investigação segue. Da mesma forma é a questão do senador Aécio. Eu repito aqui de forma clara, eu não votei nem a favor do Aécio e nem contra o Supremo. Eu votei a favor da Constituição Federal, aonde eu leio claramente que não pode afastar um parlamentar, a não ser por prisão em flagrante e por crime inafiançável. Medida cautelar, não. E da mesma forma, ainda que o Senado, ainda que o plenário, na sua maioria de 44 a 26, decidiu suspender a medida cautelar do Supremo, a investigação continua, o inquérito continua, nada mudou para a Justiça. A Justiça vai continuar agindo de forma como vinha agindo e o senador Aécio vai responder conforme ele for chamado, na medida das investigações. Então ninguém livrou ninguém, o Senado não livrou Aécio. O que nós defendemos aqui é a instituição. O que nós defendemos aqui e o que eu defendi com toda tranquilidade, com toda consciência, respeitosamente conversamos, eu e o senador. Magno Malta discorda, outros discordam, mas tudo bem, mas é posição. É posicionamento. E, repito, para ficar bem claro, não votei a favor de Aécio, de senador Aécio, e não votei contra o Supremo. Eu votei a favor da Constituição, a qual eu jurei defender aqui. Se rasgam a Constituição, como rasgaram na votação do impeachment, eu também não concordei. Eu não concordei, eu votei a favor do impeachment da presidente Dilma, e no final da sessão eu vi fatiando a Constituição e mantendo o direito político dela. Onde é que está isso na Constituição? Rasgaram e aceitaram. Então, peraí, nós vamos votar aqui de acordo com conveniência política? Nós vamos votar aqui por causa do medo da pressão da opinião pública? Já disse um grande amigo, professor Jorge Boaventura, e com muita sabedoria, disse: no Brasil não existe opinião pública,
existe a opinião que se publica. E nós temos que tomar cuidado, porque a desinformação e a má informação está levando críticos pertinentes, está levando críticos constantes a criticar sem saber o que está criticando. Não lê, não se informa, não se aprofunda, e depois é muito fácil usar a rede social para querer ficar xingando o senador, querer ficar agredindo o senador. Mas veja bem, eu acredito que até a maioria dos que postaram postagens me criticando, me xingando, pode ser que seja até alguns e muitos do que também acham que a crítica é uma censura, que até apoiam também a pedofilia, ou apoiam a zoofilia também, ou apoiam a destruição da família. Então, não adianta, seja no assunto família, seja no assunto Constituição, seja qualquer assunto, eu, senador Eduardo Lopes, eu sou um homem de posição, eu voto conforme minha consciência, com coerência e mantendo a minha coerência. Vou até citar aqui, me permita, senador, para que amanhã não surja nenhuma dúvida. Em 2013, por resolução, decidiu mudar a representatividade dos estados. É constitucional, mas está escrito que é por lei complementar, não é por decisão do TSE. E eu me levantei contra e fui autor de um decreto legislativo que foi aprovado nessa casa e que sustou a decisão do TSE. Mas eu não era contra o mérito, era contra a forma. Está lá que tem que ser por lei complementar, de acordo com o censo, a cada eleição. Se não estão fazendo isso, mas o TSE vinha com resolução, então eu não aceitei naquele momento a interferência do judiciário, e da mesma forma na votação de ontem eu também não aceitei, porque eu quero defender a Constituição. Há um projeto de lei, acho que não conseguiu ser aprovado, não conseguiu, do senador Flecha Ribeiro, que ele já até disse, olha aí o senador Eduardo Lopes, o estado dele vai perder deputados e ele votou a favor comigo na CCJ. Votei sim. Aí pode dizer assim, mas que incoerência. Você não queria que não diminuísse o número de deputados na outra eleição e agora você vota a favor para diminuir? Eu uso o mesmo argumento e a mesma coerência. Eu não estou contra o mérito, eu estava contra a forma. Então, se eu defendi que tem que ser por lei complementar, como está na Constituição, de acordo com o último censo geral, a lei do senador Flecha Ribeiro, ainda que o meu estado perca a representação e vai perder deputados, eu vou votar a favor, porque eu não posso ser incoerente. Eu não posso hoje dizer uma coisa e amanhã, por interesse político, dizer outra. Então, eu defendo a Constituição e eu dormi com a minha consciência muito tranquila. Não atendi a pressão, a negociação, a acordo de ninguém. Eu votei conforme a de parlamentar, a não ser por crime flagrante ou crime inafiançável. Por medida cautelar, não. Obrigado, senhor presidente.